vamos partir um pouquinho para a criação mental do todo e a evolução no universo. Então, a criação mental humana, se a gente novamente pegar o princípio da correspondência e jogar isso para o plano superior, a gente vai conseguir entender que essa ideia de criação mental, ela satisfaz muito bem todas as prerrogativas, digamos assim, que a gente estabeleceu nas lives anteriores sobre o todo, ela satisfaz todas elas e ainda consegue explicar a criação do universo. Então, mesmo impregnando a nossa essência numa criação mental minha, né? Por exemplo, como eu dei o exemplo de Hamlet, elas jamais vão ser nós mesmos. Então, eu posso criar um personagem, imaginar na minha cabeça o formato físico desse personagem, imaginar a sua história, imaginar as suas dificuldades, as coisas que ele precisa melhorar, os seus traços físicos, eu posso imaginar a sua família, eu posso imaginar a sua voz, eu posso imaginar tudo. Mas esse personagem jamais vai poder chegar e dizer, ok, eu sou o meu autor, eu sou o Guilherme, no meu caso. Então, basicamente, usando essa mesma analogia, a gente jamais vai poder chegar e dizer, ok, eu sou uma criação mental do todo, portanto, eu sou o todo. Não. A gente está impregnado da essência do todo, mas nós não somos o todo. Nós somos uma criação mental do todo. Da mesma maneira que um personagem de uma história é uma criação mental minha, por exemplo. Tá certo? Então não tem como nós nos compararmos ao todo. Seria um disparate, digamos assim. Seria algo sem sentido nenhum. Tá certo? Então, o todo, ele vai ser o primeiro. Obviamente, ele criou todas as leis, ele criou essas leis herméticas que a gente está estudando, e ele vai ser o primeiro que vai respeitar essas leis, porque foi ele quem criou, e não há nada fora dele, tá certo? E isso vai se refletir também, novamente aqui a gente vai pegar um novo princípio hermético, para a gente dar uma pinceladinha sobre o que vai ser o princípio do gênero, que a gente vai ver mais pra frente. Então essa dinâmica entre o princípio masculino e o princípio feminino, ela vai trabalhar também nessa criação mental. Se a gente for trazer para como o hermetista entende isso, primeiramente, só para a gente tirar o elefante da sala, gênero não tem nada a ver com sexo, tá certo? Sexo é apenas uma interpretação do gênero no mundo material. Ponto. Nova linha parágrafo. O princípio masculino da criação mental seria esse princípio da vontade, da necessidade, digamos assim, de se criar algo. E o princípio feminino da criação seria a própria natureza. Então, nós vivemos imersos dentro desse princípio feminino, que é a natureza. E o princípio masculino é essa vontade, esse princípio ativo, digamos assim, de alterar essas criações mentais, basicamente, tá certo? Eles são aspectos unificados no todo. Então, não é como se existisse um todo feminino e um todo masculino. Algumas religiões antigas, ou até algumas religiões que existem até hoje, elas vão trazer divindades que são masculinas e divindades que são femininas, baseados nesse aspecto aqui. Mas isso não quer dizer que pro hermetista essas divindades vão ser inexistentes. Não, não são. Como a gente falou em lives passadas, a filosofia hermética, ela traz um princípio de tolerância. Por quê? Porque eu não posso negar a crença numa divindade diferente da minha. Porque todas as coisas estão contidas no todo. Então, se eu nego a crença, a luz da filosofia hermética, se eu nego a crença de outra pessoa, eu estou dizendo algo que o todo não é. Então, e se o todo ele é efetivamente tudo, eu não posso tirar nada dele. Inclusive as crenças que eu não acredito. Inclusive as crenças que são diferentes da minha, digamos assim. Então, percebam que, além de tudo, a filosofia hermética ela tem esse princípio de tolerância, certo? E aí, é nesse ponto por esse ponto que eu trouxe esse aspecto, digamos assim, porque apesar de que
existem algumas religiões com essas crenças, digamos assim, diferentes, elas não são em maneira nenhuma conflitantes com a filosofia hermética. Muito pelo contrário. Eu acredito até que elas comprovam a filosofia hermética. Por quê? A filosofia hermética vai trazer que existe um princípio feminino, existe um princípio masculino, e vão ter crenças que vão interpretar isso de N maneiras diferentes, mas são aspectos do todo, são aspectos de algo maior. Aqui, essa imagem aqui seria a escada de Jacó, os meus irmãos de maçonaria vão entender muito bem isso aqui. O universo ele seria uma escada de evolução. O todo nos criou para viver essa experiência dentro dessa criação mental dele, para que a gente evolua. Nós, como essência do todo, impregnados da energia do todo. Os seres humanos, então, eles são parte dessa evolução com essa condição específica. Hoje, nós somos humanos, mas isso é apenas uma condição. É uma condição passageira. É uma condição que, no momento, nós estamos assumindo. Mas ela não necessariamente vai ser assim para o resto da nossa existência. Por conseguinte, a morte ela não é uma coisa real. Não é algo... Ok, sim, a morte é real do ponto de vista material, né? A gente não pode negar a morte no ponto de vista material. Mas a morte enquanto fatalismo, enquanto algo que, ok, você deixou de existir, segundo a filosofia hermética, ela não pode ser real. Ela é apenas uma transição para uma nova forma de existência. Nós vamos transmutar a nossa energia em uma outra forma de existência. Vocês vão lembrar de algumas lives passadas, o pessoal que conseguiu assistir, que a gente falou sobre isso no aspecto de sermos todos um fio de lâmpada, digamos assim, um fio de lâmpadas encadeadas, onde cada ser humano seria uma lâmpada individual, o vidrinho, e a energia que vai passando por todas as lâmpadas para deixar elas ligadas seria essa infusão de energia do todo, do espírito do todo, né? Então, quando essa energia deixa de visitar a nossa lâmpada, essa energia não vai se dissipar, ela não vai morrer. Ela só vai acender uma lâmpada diferente em outro lugar. E é basicamente isso que a gente tem, baseado nesse aspecto, que a filosofia hermética entende a morte, tá certo? Então, a morte não vai ser algo real de acordo com os filósofos hermetistas. E o destino de ascender nessa escada de evolução, ele vai ser perene até que o todo recolha todas as suas criações dentro de si mesmo e comece o ciclo novamente. Basicamente, é esse o ciclo da existência. Todo mundo vai evoluir até voltar para o todo. Algumas religiões vão trazer essas ideias um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali, mas basicamente quase todas elas têm essa ideia de você ser novamente uno com o Criador.